Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI, esta ferramenta fantástica, cujo objetivo neste vídeo vai ser mostrar como eu posso copiar e colar um objeto, seja um gráfico, uma tabela, um visual customizado, de um arquivo para outro. Quais são as regras e assim por diante. Então vamos lá. Eu vou abrir o arquivo que eu tenho do Power BI. Esse aqui, ó. Eu tenho uma fonte de dados que é do Excel. Se você visualizar os dados aqui, ó, eu tenho, na verdade, estou mostrando todas as informações. O que eu fiz? Eu desenvolvi uma matriz. Essa matriz contendo dados de linhas e colunas, um layout, enfim, toda a parte de formatação que eu apliquei aqui. E eu gostaria de recriar esse mesmo objeto em outro lugar. Então, como é que eu posso fazer? Antes de mais nada, eu vou dar um botão direito. Vou selecionar o objeto, dar um Ctrl C, pego o teu arquivo de destino, olha aqui, ó, uma página em branca, vazia, né? Se eu der um Ctrl V, olha o que acontece. Os dados são mostrados aqui, inclusive do lado direito, são mostrados já as mesmíssimas propriedades, porque os dados são os mesmos, né? A fonte de dados é a mesma, tá? Que é essa daqui. Então, se você utilizar a mesma fonte de dados, ele mantém todas as regras, todas as formatações que você colocou e assim por diante. Agora, o que não pode fazer? Então, vamos lá. Nesse mesmo arquivo, eu coloquei aqui um customizado, eu adicionei esse Smart Filter, que na verdade se eu colocar aqui qualquer texto, quando eu começo a digitar, ele já filtra, né? E eu posso aplicar filtros, etc. Então, este objeto aqui, deixa eu zerá-lo, eu peguei da galeria, né? Aqui no importar do Marketplace, importei do Marketplace e ele só vale para este PBix. Se eu der um Ctrl C, vou lá para o outro arquivo, que é esse aqui, e der aqui, ó. Opa, aqui, nesse aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl V. Olha o que vai acontecer, né? Ele dá um erro, porque esse erro aqui, na verdade, eu associei este objeto ao produto. Está até aqui associado, mas ele não sabe quem é, porque o Custom Vision não está aqui. Então, se eu importar o objeto visual direto da minha galeria, já que eu utilizei um objeto que é chamado esse aqui, ó, Smart Filter, vou importar esse objeto, vou dar um adicionar, e ele vai ser colocado aqui na minha lista, certo? Muito bem, olha o que acontece. Vou deletar esse objeto daqui e vou colocar novamente. Então, se eu pegar um objeto customizado, ó, Ctrl C, e jogá-lo ali, será que vai dar certo? Ó? Olha o que aconteceu. Deu certo. Por quê? Inclusive, se eu digitar qualquer outra coisa aqui, ó, del, já estou digitando e já está filtrando. Então, você tem que perceber o seguinte, ó. Antes de mais nada, né? A regra é, a fonte de dados tem que ser a mesma. Segundo, o objeto, se for um customizado, tem que constar aqui. Agora, nada impede, por exemplo, aqui nessa lista eu usei o produto, né? Categoria e produto. Ora, eu poderia muito bem trocar aqui para cliente. Estou trocando para cliente, né? Que é o meu código, ele é numérico, mas ele funciona da mesma forma. Na verdade, esse objeto pertence a esse aqui agora, tá? Bom, nesse mesmo arquivo, vamos lá. Eu fiz uma conexão com o banco de dados. Olha só. Aqui na minha estrutura, eu peguei lá o banco de dados Northwind, fiz uma conexão com essa consulta chamada Products by Category e simplesmente vim aqui, desenhei aqui uma tabela contendo quais campos? Esses campos aqui, ó, tá? 3 campinhos, vamos colocar o nome do produto também. Tá aqui, ó, 4 produtos, tá? Os dados vindo automaticamente do banco de dados. E vamos salvar. Salvei só para garantir, né? Se eu pegar esse mesmo objeto, Ctrl C, e jogar lá naquele outro arquivo, pode ser numa página em branco, ó, Ctrl V, deu erro. Não existe o objeto, né? Não, na verdade, o objeto que é o table, a tabela, ela existe. Inclusive, os campos são até listados aqui, mas ele não tem o quê? A fonte de dados, então está errado.
Então você poderia perceber que a fonte de dados tem que existir. Ah, mas a fonte é diferente. Tudo bem, eu quero aproveitar o layout desse objeto. Então eu poderia pegar aqui, ó, produto, né, vamos jogar o produto para cá, ó. Vou jogar o preço e vou jogar a quantidade. E vou deletar aqueles outros. 1, 2, 3, 4, que é o que não tinha. Olha o que acontece. Ele mostrou aqui exatamente como eu tinha definido lá. Quer dizer, o layout ele aproveita, né? Então vamos fazer assim, ó, salva isso aí, volta para o outro arquivo, onde é aquele que tem o banco de dados, que é esse aqui. Imagine que eu pegue esta mesma estrutura e aplique aqui, ó, uma formatação diferente. Vamos pegar aqui uma alternando linhas, vamos mudar o tema para pôr do sol, vou trocar aqui, por exemplo, o cabeçalho da coluna, cor da fonte, vamos colocar um azul, e a cor de fundo vou colocar um azul mais claro. Ó, mudei, certo? Só para a gente fazer um teste aqui. Só uma outra coisa aqui nos valores. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Ó, alterei, certo? Beleza. Muito bem. Pega isso aqui. Ctrl C. O que acontece se eu jogar no outro arquivo? Esse arquivo aqui, ó. Vou colocar exatamente aqui do lado. Ctrl V. Mesmo erro. Ah, não, mas Renatão, os dados não existem. Claro que não existem. Por isso que eu vou simplesmente, não vou deletar todos, senão ele exclui o objeto, né? Eu vou pegar aqui, então, o produto. Ó, vou até excluir o outro que está errado mesmo. Ó. O produto, vamos colocar aqui a categoria. Ó, categoria e produto. Você já vai ver que os dados estão aparecendo, obviamente. Pega aqui a quantidade, que é um campo numérico. Olha lá, pronto. Né? Ele manteve a mesma formatação, só que você tem que perceber o seguinte. Ó, o que você tem que perceber? Que a diferença é que lá eu tinha aplicado o quê? Um tema diferente, que era aquele pôr do sol. Aqui existe outro tema. Ó, se eu colocar alto contraste aqui, ó, o tema mudou. Mas a fonte de letra que eu usei, aumentei a fonte de letra, coloquei as cores diferenciadas no estilo. Aqui eu selecionei alternando linhas. Então, o formato ele traz. Mas se o tema é diferente, obviamente ele não vai aplicar o tema, tá? Então, isso aqui é importante você entender. Então, é um recurso que é bem interessante. Quantos milhares de gráficos a gente já fez que você encontra, às vezes, num exercício e fala, puxa vida, eu queria colocar esse objeto lá no meu outro objeto, num outro PBIX, né, num outro arquivo físico, aí você tem que redesenhar tudo de novo. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, esse gráfico, vamos pegar o preço médio, ó, botão direito, média, né? Então aqui eu tenho a média de preço por categoria, tá vendo? Vou colocar aqui só os dados para a gente visualizar nos rótulos. Ó, o rótulo aqui eu vou colocar como... Vou colocar o rótulo de percentual do total, valor dos dados. Fica melhor se colocar esse último mesmo, tá? Então tá aqui, ó, né? Quantos que eu tenho e o preço médio. Então, se eu pegar esse mesmo objeto, Ctrl C, vou lá no meu outro arquivo e vamos supor que eu cole aqui, ó, Ctrl V. Ó que beleza, tá vendo? Já está aparecendo, já está funcionando. Então é uma forma de você reaproveitar a produtividade. Você ganha muito tempo nisso, você ganha produtividade, porque uma vez definido, você pode copiar e colar para qualquer outro objeto PBIX que você tenha. Então, use e abuse desse recurso de copiar e colar objetos.